E aí, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estamos de volta com os vídeos no canal, devido Natal, Ano Novo, férias e tantas coisas misturou que eu não dei conta de gravar outros vídeos e terminar a série de provérbios, mas aqui estou e nós vamos terminar ainda em janeiro. Eu tenho certeza que isso pode edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha vida. Se você não assistiu nenhum vídeo, esse é o primeiro vídeo, eu te convido a voltar lá. Vai lá no meu canal, vai ter lá uma parte escrita playlist, clica nessa playlist e vai ter lá toda a série de provérbios, que é muito bom. Nós estamos falando da sabedoria de Salomão. Salomão foi o homem mais rico que passou por essa terra, o homem mais sábio que passou por essa terra, porque Deus apareceu para ele, e eu acho que está em Primeira Reis, vamos ver aqui, Primeira Reis 3, Primeira Reis 3, 11, que eu tinha marcado aqui, ó. Primeira Reis 3, 5, se eu não me engano, que vai estar escrito assim: naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Aí a gente vai pular um pouquinho e vai lá pro 11, eu li o 5 aqui. Aí a gente vai lá pro 11, porque Salomão, ele pediu sabedoria pro Senhor, né? E aí o Senhor respondeu para ele, ó. Por isso Deus respondeu: uma vez que você me pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, depois da pergunta que Deus fez a ele, Salomão disse assim, ele pediu sabedoria para governar o povo, né? E é que Deus está respondendo para ele, ó. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem morte dos seus inimigos, atenderei o seu pedido. Ou seja, ele não pediu nem riqueza, nem a morte dos inimigos dele, e nem vida longa. O que ele pediu foi sabedoria. E aí Deus disse a ele: atenderei o seu pedido e lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez o seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. E aqui, e até então, Deus deu a ele tudo isso, mesmo que ele não tenha pedido, o Senhor foi lá e honrou, porque ele pediu sabedoria. E aqui nós estamos no capítulo 22, nós já lemos 22 capítulos até aqui, e nós aprendemos muito, e uma das coisas que a gente aprendeu aqui, que é muito importante, que a sabedoria vale mais do que o ouro, do que a prata, né? Então Deus deu a ele muito mais do que aquilo que ele pediu, pelo fato da sabedoria valer mais do que o ouro, do que a prata, né? E hoje nós vamos ver o que ele está nos ensinando, o que ele transbordou, o que ele disse. Como eu já falei em alguns vídeos, ele vai trazer todo o ensino, todo o que ele escreve aqui é de acordo com aquilo que ele vivia, de acordo com a cultura dele, de acordo com aquilo que ele via. E aí ele via, aprendia e transbordava através da sua escrita, né? E assim, até hoje, há milênios e milênios, de mais de 3 mil anos atrás, a gente ainda aprende com Salomão e vai aprender a vida inteira, porque tudo passa menos a palavra do Senhor. E aí ele está dizendo no capítulo 22 e versículo 1: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Reputação não é o que as pessoas só falam sobre você, porque as pessoas podem estar falando mentiras ou verdades sobre você, mas reputação é a percepção que as pessoas têm de você, a percepção que você mesmo tem de você. Reputação está falando aqui que vale mais do que riqueza, porque a sua reputação, ela vai chegar primeiro nos lugares que você. A reputação vai chegar primeiro onde os seus pés nem pisou, talvez sua reputação, a percepção que as pessoas têm de você vai chegar primeiro, é como se fosse um perfume. Você pode estar lá na esquina, ele vai chegar primeiro que você, se for um bom perfume, claro, né? Ele vai chegar primeiro que você, essa reputação. Então, por isso que ele já está nos ensinando que a reputação, ela vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. 2. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. O que o rico tem em comum com o pobre é que o Senhor criou os dois. 3. O prudente anteve o perigo e toma precauções. O prudente anteve
o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Se você for humilde e ter temor ao Senhor, você vai ter riquezas, honra e uma vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Quem dá valor à vida se afasta do perverso, né? Ensine os seus filhos, isso aqui é muito bom, Provérbios 22, 6. Ensine os seus filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecer, eles não se desviarão dele. Ensinar a criança no caminho que se deve andar, que ainda que ela cresça, ela não vai se desviar. E se desviar, ela vai voltar para o caminho certo, em todos os sentidos. Não somente levar uma criança para a igreja, não somente... que é claro, esse é o principal, né? O primordial é você ensinar o caminho que se deve andar, é o caminho da sabedoria, é o caminho da retidão, é o caminho do Senhor, é apresentar o Senhor para o seu filho ou filha, mas ensinar o caminho que se deve andar em todos os sentidos, né? De ser exemplo, de trabalho, em todas as áreas da vida, ensinar ele no caminho certo, que eu tenho certeza que quando ele crescer, ele vai seguir firme, né? Se você ensinar ele a ser uma criança de caráter, se você ensinar ele a ser humilde, se você ensinar ele a ser sábio, a ter sabedoria, a ser inteligente, a gostar de algum instrumento, se você ensinar algo, aquilo vai ficar no coração da pessoa, né? E isso é muito bom. Então, ensina a criança no caminho que se deve andar, porque se você não ensinar, lembra que nós lemos aqui em outros provérbios que fala assim, os pais que não corrigem os seus filhos, lá na frente eles dão vergonha. Então, ensinar o caminho que se deve andar também é corrigir, ensinar o caminho que se deve andar também é pôr limites, ensinar o caminho que se deve andar é em tudo, porque quando ele crescer, ele não vai esquecer desse caminho, desse conhecimento que você passou para ele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Salomão aqui, a palavra pobre aqui, ela está dizendo sobre improdutividade. Ser pobre é ser improdutivo, e logo que alguém é improdutivo, aquele que é produtivo vai governar sobre o improdutivo. Não sei se você entendeu, mas não é que literalmente o rico domina sobre o pobre, né? Não é só isso que ele quis dizer, mas ele quis dizer que o improdutivo, ele sempre vai ser governado pelo produtivo, porque é aquele que está fazendo, aquele que está criando, aquele que está empreendendo, aquele que está servindo, ele vai automaticamente governar e liderar aqueles que são improdutivos, que não criam nada, que não fazem nada, e tá tudo bem. Então, é só pra gente entender, porque se a gente for levar ao pé da letra, parece que está sendo arrogante, né? Aqui, assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado. E aqui já tá falando também outro ensino, né? Quem toma emprestado sempre vai ser servo daquele que empresta. Quem semeia injustiça colhe desgraça, e o seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Mande embora o zombador, e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. Se não tem zombador, tolo ou ingênuo, não haverá mais brigas nem insultos. Quem ama um coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. Ou seja, terá bons amigos, terá amigos de boas influências, né? O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. Ou seja, ele é preguiçoso, eu não vou fazer isso porque se eu fazer isso não vai valer a pena, né? 13. Não, acho que nós já lemos esse, é o 14. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. Como eu falei, em alguns vídeos, mas você pode estar assistindo esse pela primeira vez, Salomão, Provérbios, ele é meio que
paralelo, né? Um versículo de cima não vai encaixar com o versículo de baixo, mas com todo vai trazer um ensinamento de sabedoria pra gente. Com tudo, né? Então por isso que às vezes eu falei aqui do preguiçoso e aí o 14 já tá falando da mulher imoral, mas ainda assim é uma sabedoria, é um conhecimento, ó. A conversa da mulher imoral é como uma cova profunda. Vai conversar com uma mulher imoral, com um homem moral, é como uma cova profunda, né? É péssimo. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina o afastará dela. Ou seja, a vara da disciplina é aquele que corrige, porque se a criança está sendo insensata, quebrando o princípio, e é sem limite, sem ordem, sem decência, você tem que corrigir essa criança para que lá na frente não seja pior. A criança tem que ser corrigida, não estou falando espancar, não estou falando bater, isso daí não concordo com isso, mas sim, concordo com a disciplina, sim, e a correção, sim, né? Se for o caso, dar uma cintadinha, ou se for o caso, uma chineladinha, não para machucar, nem. Eu prefiro não usar isso, né? Mas não vou dizer que sou contra também. Se for preciso dar uma chineladinha, tá tudo bem, né? Se a criança quebrou um princípio, tá fora de limite, ó, aqui uma chineladinha para aprender. Mas é uma correção, tá? Não é espancar a criança, nem deixar roxa, Deus me livre, longe disso. Vamos lá, no 15, já li o 15. 16. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida acabará na pobreza. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presente ou puxa o saco dos ricos para progredir na vida, né? Acabará na pobreza. Não faz sentido. Não faz sentido fazer isso, né? Não que o que ele está falando não faz sentido, mas não faz sentido as pessoas explorar os pobres ou puxar o saco do rico, né? Ou fazer coisa errada, porque isso não vai valer a pena, vai acabar na pobreza de qualquer forma. E aqui nós entramos nos 17, que é os ditados dos sábios, né? Versículo 17. Ouça as palavras dos sábios. Dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração esses ditados e tê-los sempre à ponta da língua. Hoje eu as ensino a você, para que confie no Senhor. Escrevi para vocês Escrevi para vocês esses 30 ditados cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso daqueles que o enviarão. Não explore os pobres só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles. Pagará na mesma medida a todos o que exploram. Não faça amizades com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não ande com quem se ira facilmente, não ande com quem faz coisa errada, porque aprenderá a ser como ele vai te influenciar. E você vai colocar a si mesmo em perigo, é o que Salomão está dizendo. 26. Não se comprometa a garantir a dívida do outro, nem aceite a servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Ou seja, não faça burrice, né? Para que fazer uma dívida imensa se você não vai dar conta de pagar? Porque senão até a cama que você dorme será tomada. Não mude de lugar os antigos mercadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. 29. Para encerrar, você já viu alguém muito competente no que faz? Sim, ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Se você é muito competente no que faz, ele fez uma pergunta. Você já viu alguém muito competente no que faz? Sim, eu já vi. E aí ele responde.
Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente como um. E aqui a gente encerra o capítulo 22 com muita sabedoria que Salomão está nos trazendo. Muito bom estar aqui. Espero que você esteja aprendendo alguma coisa. Agora em 2026, um novo ano, um novo tempo. Eu espero que todos aqueles que estão indignados com o que viveu, com o que está vivendo, né? Aqueles que não aceitam mais estar no comum, aqueles que não aceitam mais viver o que está vivendo, mas querem algo diferente, eu te falo, faça coisas diferentes, né? Esteja em ambientes diferentes, faça amizades diferentes. O ano mudou, não é? Significa que tudo vai mudar. Você precisa mudar primeiro. O ano mudou, quero algo novo, mas se a gente continuar da mesma forma, com os mesmos hábitos, com as mesmas pessoas, com os mesmos ambientes, com os mesmos, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, se eu quero um 2026 extraordinário, fora do comum, fora da curva, você vai ter que ser fora da curva, você vai ter que ser fora do comum, você vai ter que estar em lugares diferentes, você vai ter que aprender coisas novas. Que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença e eu tenho certeza que Salomão, ele faria dessa forma, né? Se ele quer resultados diferentes, certamente ele vai fazer coisas diferentes. Então, para 2026 ser extraordinário, ser abençoado, que você esteja no caminho da sabedoria, que você esteja em constante aprendizado, que você esteja de coração ensinável para aprender coisas que talvez você nunca ouviu, né? Às vezes tem coisas na internet, até mesmo no Reels do Instagram, conhecimentos ali que às vezes você para e fala, uau, será que isso é verdade ou não? Ah, eu não acredito nisso, vai lá e passa. Mas se permite, abre o coração, tem um coração ensinável para aprender coisas novas, para ir em lugares novos, para fazer novas amizades. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida e no seu 2026. Faça coisas novas e você vai ter resultados novos. E seja mais próxima do Senhor, talvez você que está distante, talvez você que já conhece o caminho da sabedoria, mas se afastou por algum motivo, volte que o fim do tempo está aí, é chegado o reino, é chegado a vinda de Jesus. Então se posicione, volte para Jesus, volte para os braços dele, que eu tenho certeza que ele está te esperando. E você que nunca nem ouviu falar desse Deus, desse Jesus, eu te apresento esse Deus, esse Jesus. Ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele cura, restaura, liberta, a bondade dele é infinita, as misericórdias dele é infinita. E eu tenho certeza que ele pode ser um novo amigo seu em 2026. Talvez você não tenha esse amigo que é Jesus e ele pode ser o seu lindo e maravilhoso amigo que vai te aconselhar, que vai te libertar, que vai te colocar em lugares maravilhosos e vai te curar. Que seu 2026 seja abençoado, eu desejo em nome de Jesus, que você cresça, que você prospere em todas as áreas, que você esteja em novos lugares, esteja com novas pessoas, que você aprenda algo novo todos os dias, que você esteja com o coração ensinável para receber o Senhor Jesus na sua vida, para receber coisas novas e para aprender coisas novas do Senhor. E que você também leia a Bíblia e leia livros e se liberte daquilo que está te travando, sabe? Em nome de Jesus, eu declaro que seu 2026 seja abençoado. Nós estamos só começando esse ano, ainda é dia hoje 11 ou 12, eu acho que é 12, hoje é dia 12 de janeiro de 2026. O ano está só começando. Se você está inquieto, se você está se comparando com aqueles que estão na internet, pare, respira, pensa. Coloque sua mente no lugar e declare que você vai ter um 2026 maravilhoso, abençoado, em nome de Jesus. Então, faça por onde. E é isso, é nós, estamos juntos. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Até mais.